Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando hoje mais um estudo dessa jornada de Provérbios de 31 dias, um capítulo por dia no livro de Provérbios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17. Então é o nosso 17º dia aí no caminho nessa busca de sabedoria, né? O caminho pela busca pela sabedoria. E esse provérbio ele fala: a paz de Deus é melhor do que o ouro. Como é que você está aí? Está preparado para iniciar esse estudo? Lembrando aí a tua Bíblia em mãos, se você puder ter mais de uma versão, isso vai enriquecer mais o teu estudo, o caderno de anotação. Se possível, eu separo aqui com o celular mesmo, mais uma canção para que eu possa ouvir também, né, canções que cantem a palavra de Deus, que me conectem com o Senhor, para que eu possa preparar o meu coração para receber aí a sabedoria, plena sabedoria, a que vem do Senhor, essa que a gente vem buscando, vem conquistando e vem aprendendo, que é o temor do Senhor, né? Provérbios 1:7, né? Capítulo 1, verso 7 diz que a sabedoria, né, ela vem do temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, antes de iniciarmos, vamos orar juntos, para que possamos pedir que o Senhor prepare os nossos corações para esse momento. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a palavra do Senhor, esses provérbios, entrem dentro dos nossos corações e frutifiquem. Não sejam somente palavras e conhecimento que nós viemos adquirir, mas que gerem frutos. Por isso eu te peço, Deus, que essa palavra frutifique no nosso coração e através de atos seja expressado nas nossas vidas. Amém. Tá certo? Vamos lá. Provérbios 17, versículo 1 diz assim: melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e com contendas, né? Melhor é um bocado, melhor é um pedaço. A versão da NVI diz aqui: melhor é um pedaço de pão seco. Muito melhor é ter muitas vezes na nossa mesa uma coisa simples, mas ter a harmonia, a paz dentro de casa, do que um banquete e ter contendas, brigas, né? Não sei se você já passou por essa situação muitas vezes de você estar ali comendo numa alimentação, né, uma ceia na mesa, e por algum motivo ou outro acontece um desconforto, uma discussão, como diz aqui em Provérbios, uma contenda, né? Parece que nem desce mais, né? Aquela comida fica ali, perde seu apetite, né? Por isso às vezes as pessoas ficam sem apetite quando estão em momentos de conflitos, dificuldades, problemas por se resolver, né? Então a orientação aqui de Deus, a orientação da palavra é que nós possamos entender que é melhor ter um pedaço de pão seco, mas estar em harmonia, né? Não tem preço estar em paz, estar em harmonia, em tranquilidade. O verso 2 diz assim: o servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos, né? Que diz assim: o servo sábio dominará sobre o filho, saberá conduzir, saberá orientar. A pessoa sábia, ela sabe educar os seus filhos e orientar para que ele seja abençoado, para que ele possa usufruir, né, e receber como herança aquilo que Deus tem preparado como bênção para os filhos, né, dessa pessoa sábia. O ouro e a prata são provados pelo fogo. Esse versículo aqui eu até selecionei, versículo 3, ele diz assim: o ouro e a prata, eles são provados pelo quê? Pelo fogo. Mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. As nossas vidas, as nossas intenções, as intenções mais íntimas do nosso coração, elas passam diante de Deus, elas são provadas pelo Senhor, como o fogo prova o ouro, como o fogo prova a prata. O interessante disso é observarmos que o ouro, quando ele passa pelo fogo, ou a prata, esses metais, eles são o que? Refinados, eles se tornam mais puros, eles se tornam melhores. E quando nós nos permitimos passar por esse fogo de Deus, por essa presença de Deus, diante daquilo que Ele diz aqui, que Ele sonda os nossos corações, nós também vamos nos tornando mais refinados, mais purificados, né? Nós vamos podendo ver as impurezas, né, saindo do nosso coração e a nossa vida se tornando mais pura, mais íntegra, né? Como nós vemos aqui, mais sábia nessa caminhada de sabedoria, né? De busca por sabedoria. Verso 4, os maus
dão grande atenção a más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. É comum entre, né, as pessoas más, falsas, se alimentarem, né, disso, né, desse tipo de comunicação, desse tipo de conversa. Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. De novo, né, atitudes como essas todas estão diante dos olhos do Senhor. O 6. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos, né? Faz referência aí de como é lindo, como é importante valorizar por princípios de famílias, né? De construir a família, obedecendo o mandamento mesmo, até que nós vemos desde a criação, quando Deus abençoou, né, Adão, ele falou multiplicar e enchei a terra. Nós vemos a bênção de Deus também solicitando, né, orientando, vamos dizer assim, que se multiplique na terra, que se tenha filhos, que é bênção do Senhor ter filhos. Para outros homens também de Deus, como Abraão, nós vemos, né, inúmeros homens e exemplos na Bíblia de que Deus fala, se multipliquem, tenham filhos, é bênção. Os filhos dos filhos, aqui fala em referência aos netos, né, são uma gloriosa honra para os idosos. Vamos ver se a NVI diz alguma coisa diferente. São uma coroa para os idosos, mesma versão. Então nós vemos que a bênção em gerar filhos, e ainda a gente pode olhar ali, né, no outro versículo que acabamos de ver, verso 2, que quando a gente também instrui e educa esses filhos no bom caminho, no caminho de sabedoria, gera bênção para eles. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos a língua mentirosa ao governante, que fala duas atitudes que não são bem-vindas, né, a uma pessoa insensata e nem ao governante. O governante não é interessante, né, que ele minta, né, não fica bem. A língua mentirosa não pode estar, né, na boca, vamos dizer assim, né, sair de um governante. Por quê? Porque ele lidera, ele exerce autoridade e liderança sobre um povo, sobre pessoas, né, e se ele mente, a bênção do Senhor, primeiramente, não está sobre ele, e há consequências da mentira, né? A Bíblia fala, né, em João, que o pai da mentira é o diabo. E os lábios eloquentes, não que ser eloquente é errado, a eloquência é boa, ela pode ser bem utilizada, mas se está nos lábios do insensato, não é bom. Por quê? Porque ele vai proferir, né, eloquentemente insensatez, né? Mas com muita eloquência ele vai aplicar a insensatez que tem dentro do seu coração. Verso 8. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem oferece e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa. Aqui, nesse contexto, nós olhando Provérbios, o período que foi escrito, muito provável que as pessoas agiam, né, desde aquela época com subornos, né, querendo comprar as pessoas, desde juízes, governantes, os monarcas, o rei, né, querendo comprar com presentes. Então essa prática de dar algo em troca para benefício próprio, ter algum benefício, se tinha desde aquela época, né? Então por isso que hoje também subornos, eles não são questões vistas com bons olhos diante do Senhor, diante da palavra. Subornar, querer comprar, né, sem que seja de digno merecimento. Então, parece uma ilusão, né? Parece que é mágico para quem está oferecendo, ele vai conseguir conquistar a pessoa ou aquilo que ela está buscando, mas ao fim, né, não vai poder comprar, né? Não compra-se as pessoas. 9. Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor. Mas aquele que joga no rosto, né, joga na cara, a gente fala que expõe, separa os melhores amigos. Aqui eu abro um parênteses para a gente fazer uma reflexão. Cabe aqui uma reflexão, né? Aquele que perdoa uma ofensa, né? Como que estão as nossas atitudes, nossos atos de perdão? Nós conseguimos, né, liberar perdão facilmente? Como que está a nossa atitude em relação àquelas pessoas que podem nos ofender, nos perseguir, difamar, né, falar mal da gente? Como você tem reagido adiante dessas situações? Você tem liberado um perdão? Você tem
perdoado as ofensas, aqui a Bíblia diz que ela cobre as transgressões. Quando você perdoa, tudo passa. Assim é o que Jesus fez com a gente, né? O sacrifício dele, o perdão que ele libera sobre nós, o sacrifício que ele fez lá na cruz, ele cobriu uma multidão de pecados, né? Toda a transgressão dos nossos erros. E se nós não recebemos isso pela fé, é difícil entender. É difícil conviver com a mensagem da cruz. Se você não receber pela fé uma totalidade, como assim? Né? Ser perdoado de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Né? E a obra que ele fez lá na cruz, inclusive, é pelos pecados que nós cometemos e estamos cometendo e que iremos, infelizmente, cometer. Né? Ele fez isso e quando nós recebemos essa mensagem, naturalmente passamos a perdoar as pessoas livremente e entendendo o que significa essa questão de cobrir as transgressões, né? Perdoar. E com isso, sublinha aí, na minha Bíblia diz assim, essa pessoa demonstra amor. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, a NVI diz aqui. Aquele que cobre uma ofensa está promovendo o amor. A natureza de Deus está nessa pessoa, é óbvio que ela vai promover isso. Mas aquele que joga no rosto separa os melhores amigos, né? Deus tem propósito às vezes em amizades, em unir pessoas, em relacionamentos, e quando não se há perdão, as pessoas acabam se afastando. O verso 10 diz assim: a repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mas fortes que sem chicotadas nas costas do insensato. Quer dizer o quê? O insensato não adianta bater, por mais que bata, as 100 chicotadas nas costas dele não são comparadas às marcas profundas, indeléveis, né, que geram na pessoa de entendimento, aquela pessoa que recebe a repreensão, né? A repreensão produz marcas profundas na vida de quem recebe, de quem tem entendimento. Não adianta bater, o outro pode ser chicotadas, o insensato não vai entender. O perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Melhor é encontrar a ursa da qual roubaram os filhos, os seus filhotes, do que um insensato demonstrando todas as suas tolices. Olha só esse versículo. Melhor é encontrar um animal selvagem, né? A Bíblia diz aqui, encontrar um animal selvagem que perdeu a sua cria, os seus filhotes. Imagina como vai estar enfurecido esse animal. É melhor encontrar esse animal do que uma pessoa insensata demonstrando a sua insensatez, as suas tolices. Então, imagino que é muito mais fácil domar este animal do que uma pessoa com essas atitudes. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua própria casa. Também um versículo que nos faz refletir, né, como as ações, como os nossos atos, tudo aquilo que temos recebido, se refletimos e retribuímos bem por bem, né, não retribuímos, né, mal por uma coisa boa que nos aconteceu. Às vezes a maldade, né, diz que não se afastará da casa daquele que retribui maldade às pessoas. 14. O início de um desentendimento é como uma primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes de se transforme numa contenda destruidora. Imagina uma pequena fissura, uma pequena rachadura numa represa é comparada ao início de uma contenda, ao início de um desconforto. E a Bíblia nos orienta que nós resolvamos isso o quanto antes, porque nós já sabemos o que acontece, como é desastrófico, não é essa palavra, né? Catastrófico, destruidor, uma represa romper. E é comparado à questão das relações, dos problemas que acontecem. Então a orientação que o Senhor nos dá é linda, de que quando ainda é pequeno, nós podemos resolver, né? Vai o início de um desentendimento, resolva isso o quanto antes. Por isso, resolva pacificamente todas essas questões. O 15 diz assim: há duas injustiças que o Senhor abomina. O inocente que seja condenado
e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Né? Então a questão de justiça também, sempre nós vemos Deus sendo muito justo. Para ele são abomináveis você ver, né, para o Senhor ver uma pessoa que ela é inocente em estar pagando por algo que ela não cometeu, da mesma forma a pessoa que ela cometeu algo e está livremente, né, circulando livremente. Então é abominável isso diante do Senhor. De que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Esse versículo aqui é pra gente. Né? Olha só, nós estamos buscando aqui um caminho de sabedoria, de conhecimento. E aliando essas duas coisas, conhecimento e sabedoria com riqueza. Olha que lindo, nós vamos poder bem administrar isso. Porque a Bíblia diz que não adianta as riquezas dessa terra se não se quer buscar sabedoria. Né? Mais ou menos nós podemos dizer assim, Deus, olha aqui, eu estou buscando sabedoria, manda riqueza agora. Mas aqui é muito mais profundo, né? Além dessas brincadeiras que eu faço aqui, é muito mais profundo. Você vê que a riqueza aqui não é só umas questões meramente materiais aqui da terra. Né? A riqueza do que o Senhor deposita, né, no coração das pessoas. Se o Senhor dá algo precioso para você, Ele espera que você administre isso com sabedoria, né? Então, nós vemos também os próprios Jesus falando, né, que não dê as pérolas aos porcos. Ele dizia que não adianta dar a mensagem, trazer essa mensagem do reino de Deus, de salvação, né, para quem não quer receber, ou aquela pessoa que não está recebendo, que nós vemos aqui em Provérbios, né, a figura do insensato. Então, quando se deposita algo para o sábio, ele sabe aproveitar isso. 17. Esse aqui é um versículo que você pode mandar para o seu melhor amigo aí, tá? Ele diz assim: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Tem algum amigo que você possa mandar esse versículo aí? Separa ele, se tem no celular, copia, manda para ele, fala, olha, eu estava fazendo estudo de Provérbios e lembrei de você nesse versículo. Por quê? Fala que a pessoa amiga é aquela que dedica um amor sincero. E, em todos os momentos, ele se apresenta como um irmão, né? Um irmão querido. E nas horas de adversidade, ele nunca está distante. É aquela pessoa que está próximo de você. Sabe aquela pessoa que você pode contar? Né? Essas são aqueles amigos, aquelas pessoas que você sabe que se precisar de madrugada, liga para ele, ele vai te atender, ele vai te ajudar. Essa é a pessoa amiga. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Então aqui está falando que a pessoa sem juízo, nós já vimos, Provérbios 3, 4, por aí logo no início, falava sobre a questão do cuidado, né, a não ser fiador. A principal atenção é, não se comprometa, não comprometa a sua palavra, não dê o seu nome antes de refletir, ver, né, certo? E essa orientação é de não empenhar sem que você esteja, o Senhor esteja liberando algo, né, para fazer, né? E aí a pessoa insensata, sem juízo, diz aqui, ela faz isso facilmente, como que com um aperto de mão. E essa é uma orientação muito valiosa para quem busca sabedoria. Quem gosta de viver brigando, ama o pecado. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato. E o da língua mentirosa logo cai em desgraça. O filho insensato só produz tristeza e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices, né? Como desagrada, como entristece o coração de pais, filhos que cometem tolices em todos os aspectos, que acabam prejudicando a si mesmos, prejudicando a família, prejudicando os pais, né? No sentido porque os pais cuidam, zelam, né? Liberam palavras para os filhos, e o filho que pratica tolices entristece o coração dos pais. O coração bem disposto, no verso 22, diz assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo todo o vigor. Consome dos ossos do corpo todo o vigor. Nós já também referenciamos versículos como esse, falando acerca
da disposição do coração, né? Como é importante nos apresentarmos dispostos, né? Por mais que existam as dificuldades, os momentos difíceis, os momentos de depressão, os momentos de angústia, o nosso coração tem que estar sempre firmado em Jesus, na mensagem de esperança que Ele nos dá, com sabedoria, porque esse coração bem disposto, ele serve do quê? De remédio, é uma solução, né? E ele tem grande eficácia. Mas uma alma, né? A alma, o centro das nossas emoções, uma alma deprimida, ela consome até os ossos do corpo todo o vigor. Ele consome o vigor do nosso corpo, né? As pessoas deprimidas, elas começam a sentir realmente no seu corpo limitações. Deixa eu ver, NVI se apresenta alguma coisa diferente nesse versículo. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, por isso toda opressão, por isso toda depressão, né? A alma deprimida, né? Que seja exterminada da sua vida em nome de Jesus, que com essa palavra você entenda que você pode e deve diante do Senhor, com o poder de Deus, buscar um coração bem disposto, porque esse coração cheio de alegria e de esperança, ele serve de remédio para a sua vida. Circula esse versículo aí, anota, medita, escreve no seu caderno, pede revelação para o Senhor. Senhor, que revela isso a mim, a minha vida, ao meu contexto. Tá certo? Verso 23, vamos lá. O ímpio tem prazer em aceitar as escondidas, suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Que mais um versículo que faz referência ali também à questão do verso 8, subornar, né? Então o poeta aqui, ele enfatiza essa questão. Como eu já disse, muito provável que era uma prática comum na época, e não deixa de ser hoje também, mas que estava sendo severamente aí apontada, né, como algo que desagrada o coração de Deus. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que o satisfaz de fato. Esse versículo eu acho que determina muito também desse estudo aí de Provérbios, determina muito do livro de Provérbios, ele caracteriza. Por quê? Porque fala que a sabedoria é o grande objetivo das pessoas que são realmente inteligentes. Então, por isso, se você está aqui vendo, você já está no 17º dia, você é inteligente. Você é inteligente porque você está buscando sabedoria. Você entendeu isso, está respondendo a isso. Talvez você nem saiba por que você começou. Talvez você pensou, eu preciso de algo novo, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso tomar decisões de forma inteligente, de forma sábia, mas deixa eu te falar, está além disso, porque o Senhor, ele te chama para algo e Ele sempre nos dá mais do que a gente espera. Então o Senhor aqui está trazendo revelação, poder do Senhor na sua vida, que além da sabedoria, Ele está te presenteando com a própria presença dEle. Lembra que nós já vimos os capítulos aqui onde a sabedoria ela é personificada pela pessoa de Jesus? Então a sabedoria é Jesus no nosso lado. Então a sabedoria é o grande objetivo das pessoas inteligentes. De novo, você inteligente está fazendo, né, essa jornada de caminhada em busca da sabedoria. Mas o tolo, ele quer tantas coisas, mas ele nem sabe de fato o que ele quer. A pessoa tola é aquela que nada satisfaz. Uma hora ela está num lugar, está lá na outra. Uma hora ela tem busca um tipo de satisfação, outra hora é outro tipo. As pessoas que nada satisfazem, nada preenche o vazio do seu coração, nada preenche o vazio da sua alma, é porque elas não são inteligentes para buscar o que de fato enche a vida do ser humano, que é a sabedoria, e sendo a sabedoria é a presença de Deus. Verso 25, nós temos esse capítulo só mais 3 agora, são 28 versículos, né? É um capítulo com menos versículos. O verso 25 diz assim: o filho sem juízo é a tristeza para o seu pai e a amargura para a sua mãe. Um versículo também muito semelhante ao qual a gente já viu, que é o 21. Sem juízo, né? Ele é tristeza para os pais, o filho insensato. Então, por isso também traz a referência de nós, como os filhos, ouvir os nossos pais. Nós, como os pais, instruir os filhos também, para que eles caminhem no caminho de sabedoria. Né? Não adianta cobrar dos filhos algo que não é instruído, né? Eles não são instruídos e aí queremos cobrar algo deles. Não, se você tem o entendimento de um caminho de sabedoria, repassa esse caminho de sabedoria para o seu filho e aí ele vai agir dessa forma. Não há bom agouro, né? Aqui nessa versão diz agouro, vamos ver aqui na NVI.
ao 26, não é bom castigar, né, o inocente e nem açoitar quem merece ser honrado, né? Quem julga ou condena precisa estar muito certo dos seus atos. Caso contrário, terá todo tipo de angústias, preocupações, desabores, né, para a sua própria vida, para a sua própria família. Então não é bom castigar uma pessoa inocente. Não é bom açoitar quem merece no lugar de açoites, honra, né? Então, quem tem uma autoridade de fazer isso, precisa saber bem como fazer, né? Isso vem também uma orientação para pais, porque os filhos precisam ser orientados, eles precisam ser corrigidos, né? E muitas vezes precisam de uma correção mais severa, mas se de fato existe aí algo a ser corrigido, né? Não é bom castigar uma pessoa inocente. Então, analisar bem os fatos. Verso 27 diz: quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui o entendimento demonstra alma tranquila. Provérbios fala muito sobre isso. Aquele que cala, ele se passa por sábio. A sabedoria, ele está sobre as pessoas que analisam, que não se precipitam no falar. Quem realmente detém esse conhecimento, ele é comedido no falar, não fala demais. Até mesmo o tolo, versículo que eu sempre falo aqui, ó, até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar a sua boca fechada. E se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência, né? Até mesmo o tolo, quando ele se cala, ele passa por sábio. Quem dirá você que está buscando a sabedoria? Eu estava há pouco mesmo, antes de vir aqui gravar para vocês o estudo, comentando com algumas pessoas, falando assim, o que eu mais tenho aprendido de Provérbios é que quanto é importante eu me calar, como é importante eu refletir, quanto é importante primeiro ouvir, processar para depois falar, porque essa é uma característica da pessoa sábia. Ok, pessoal, nós estudamos aqui 28 versículos do capítulo 17. Eu espero que tenha contribuído aí com a tua jornada, com o que você tem buscado. Os comentários que eu faço tenham se conectados, trazido luz ao que você já vem estudando. Tem pessoas que estão compartilhando comigo e falam assim: Fabiano, eu leio todo o provérbio antes, depois vou ver o estudo que você está publicando. Tem outros que falam: não, Fabiano, eu já vou fazendo contigo, depois eu leio novamente e medito. Indiferente disso, independente da forma que você faça, eu oro, eu desejo, esse é meu anseio, que você esteja recebendo o melhor de Deus, né? Quando nós nos pomos a buscar a sua palavra e principalmente meditar naquilo que ele está falando, há frutos nisso, né? A bênção do Senhor te alcança, tá certo? Então, nós vamos hoje encerrar por aqui. Nós vamos estudar, próximo capítulo vai ser o capítulo 18. Se você quiser antecipar, faz a sua leitura e chega aqui no estudo já preparado, só para mergulhar mais nos estudos. E nós nos vemos então amanhã no capítulo 18. Vamos orar antes de encerrar? E de novo, falo quase que todo vídeo, separa no mínimo 1 hora para você orar, ficar na presença do Senhor. Não faz esse estudo querendo, deixa eu cumprir isso. Não tenha pressa. Se você começou porventura depois do dia 1º ali, tem pessoas que estão falando: Fabiano, hoje a gente está aqui no dia 17. Tem pessoas falando para mim: Fabiano, eu não comecei ainda, tenho 16, 17 capítulos para fazer. Não faz mal. Se você fizer isso lá no meio do ano, se você fizer isso em qualquer período do ano, faça, mas faça desfrutando com o tempo, né? Não é uma corrida maluca, né? É algo que você vai conquistando e adquirindo dia a dia, tá certo? Então, de novo aí, faz com calma, separa um tempo para você orar e meditar no que está sendo proposto nesses capítulos tão preciosos de Provérbios. Agora sim, vamos orar? Pai, obrigado novamente, porque tem sido maravilhoso, uma experiência única estar compartilhando as riquezas da Tua palavra, do livro de Provérbios. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos revele a Tua vontade e nos leve para mais perto de Ti. É isso que nós precisamos, que venham dos nossos corações ter um lugar especial para acomodar a sabedoria e que não só fique ali, a gente possa expressar através das nossas ações com amor acima de tudo.
Obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado e nós estamos ansiosos para ver o que vem pela frente, tá certo? Obrigado de novo por estar aqui comigo, nós nos vemos no próximo vídeo, Deus te abençoe.